Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Filosofia em Kardec. Hoje estou aqui com o Marco Milani e ele vai falar sobre o progresso em busca da verdade. Então, Marco, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Eric. Satisfação é minha de voltar aqui e ter você aí para a gente trocar ideias e conversar sobre esse tema, que é um tema que talvez nem todo mundo tenha tido contato com ele, mas que é um tema muito relevante, que a gente vai ver o quanto que a doutrina espírita ela tem na sua essência o título que a gente vai trabalhar exatamente hoje, né? Que é o progresso pela verdade. Excelente. Então, passo a palavra para iniciar a apresentação. Obrigado, Eric. Bom, então, para a gente ter essa parte inicial, é importante a gente sempre reforçar que o que a gente vai trabalhar aqui é sempre no sentido de conceito e diretrizes, né, que a doutrina possui, também fazendo uma alusão a alguns pensamentos, algumas ideias que já estão aí disseminadas, né? Tanto é que a gente vai começar falando de uma proposta dos chamados filósofos estoicos, né? Então, a gente vai trabalhar, obviamente, fazendo esse link, até porque faz sentido também, né, Eric, seu canal Filosofia em Kardec, a gente trazer esse tipo de reflexão. E justamente a gente vai começar com esse filósofo chamado Marco Aurélio. Tá? É um dos filósofos, né, bastante conhecidos aí dessa corrente, dessa linha, né, que é o estoicismo. E ele parte da seguinte ideia, que se alguém demonstrasse que o pensamento, né, ou que a forma de você interpretar, ou a maneira de entender uma realidade, um fenômeno, um objeto, se demonstrasse erro em algum pensamento ou ação, se ele se corrigisse, né, ele estaria, de bom grado, claro, ele estaria exprimindo uma virtude essencial, que seria a submissão do amor próprio, né, o orgulho, a vaidade, seria uma submissão à verdade. Então, o Marco Aurélio, né, esse filósofo, ele diz o seguinte: ó, não tem problema nenhum a gente reconhecer que errou, que tem alguma coisa errada na maneira de nós interpretarmos ou compreendermos alguma coisa, desde que se demonstre isso. Uma vez demonstrado, a gente assume isso como nova verdade. Não tem problema algum se fazer isso. E bastante próximo, agora já trazendo para aquilo que Kardec e os espíritos colocam para a doutrina espírita, na mesma linha nessa disposição que o Marco Aurélio tem, o espiritismo tem enquanto doutrina. Né? Ou seja, Kardec traz, ou ele imprime um alcance metodológico mesmo, com essa afirmação, que se o espiritismo, né, se para a doutrina, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro sobre algum ponto, o espiritismo, a doutrina, ela se modificaria neste ponto e aceitaria essa nova verdade, essa nova interpretação. Veja que é bastante próximo, né, essa relação de Marco Aurélio, né, o filósofo estoico, antes de Cristo, com o espiritismo. E dentro também dessa linha, já agora doutrinária, trazendo um dos espíritos bastante conhecidos e com uma contribuição muito grande também na forma de pensar do espiritismo, Erasto. O Erasto tem uma frase que também é bastante conhecida e é importante, mas talvez nem muito bem compreendida pela maioria dos adeptos. O Erasto diz o seguinte: com o mesmo compromisso com a busca pela verdade. Ele diz que se nós tivermos uma situação de prudência em alguma situação, ou mesmo comunicação mediúnica que seja, né, principalmente nas informações que os espíritos revelam ou se colocam, né, como uma posição da realidade, ele diz que é melhor repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Então veja que a gente tem aqui três figuras, né? O Marco Aurélio, o filósofo estoico, Kardec, sobre a doutrina espírita, e Erasto, os três reafirmando que o compromisso com a verdade é fundamental para que a gente tenha justamente
uma situação muito mais equilibrada, mais harmônica, e conosco mesmo, eu diria até mais ética, né? Então, essas três formulações, elas vão convergir para um núcleo comum, que a verdade, ela deve prevalecer sobre vaidade, sobre orgulho, né? A precipitação, ou a pessoa afoita, né, de querer abraçar alguma coisa, e o próprio erro. Ou seja, a verdade sempre deve prevalecer e não vai ter problema nenhum. Marco Aurélio dizia, né, que essa retificação moral do indivíduo, ela é benéfica. Kardec ele coloca a abertura racional da doutrina ao progresso do conhecimento, e o Erasto ele destaca, né, a cautela indispensável para não transformar a falsidade em fundamento de crença. Então, em conjunto, essas três ideias, elas formam uma ética do conhecimento, né, que a gente precisa corrigir alguma coisa, um posicionamento, uma ideia, quando o erro é demonstrado. E aceitar a verdade quando ela se impõe, né, e rejeita aquilo que não resiste ao exame racional. Então, a lógica, a racionalidade é o que vai permitir que o indivíduo ou um conjunto de pessoas passem a aceitar algo demonstrado do que ficar insistindo numa convicção, muitas vezes falha, que não consegue resistir aos fatos, né? A realidade sendo apresentada. Então, para o Marco Aurélio, essa questão de você retificar algo nasce de uma disciplina interior. É um treinamento mesmo, quase que se fosse um processo de crescimento do indivíduo, de se disciplinar em aceitar a verdade, mesmo que ele tenha que enfrentar as suas convicções antigas. E ele diz que a verdade, o Marco Aurélio, ela não vai diminuir o indivíduo, pelo contrário, vai libertar o indivíduo de uma falsa segurança. Porque persistir nesse erro, né, seria trocar a razão pela vaidade, pelo orgulho. E a retificação, nesse caso, ela não é uma concessão ao adversário, né? Não é uma questão de quem tem razão e aquele que se sobrepõe está humilhando o outro, ou quem muda de opinião está se sentindo humilhado. Pelo contrário, aquele que reconhece o erro e muda, ele é muito mais forte e vitorioso do que aquele que permanece ainda defendendo um erro diante de uma verdade demonstrada. Então, a vitória seria sobre si mesmo. Então, para o Marco Aurélio, conforme toda a linha estoica, né, que preza bastante por essa questão de você vencer a si mesmo, seria uma demonstração racional de superioridade. Você assumir que algo está sendo colocado como verdade e você abandona o erro. Então, quem muda diante de uma demonstração legítima, né, ela não vai revelar, isso não é fraqueza, isso é uma grandeza moral. E aí, para o Espiritismo, o Kardec adota um princípio exatamente análogo, né, para o plano doutrinário. E ele vai atestar que o Espiritismo ele não se apresenta como um sistema fechado, engessado, impermeável à investigação, mas como um corpo de princípios que é submetido à razão e aos fatos, e à coerência do ensino dos espíritos. Veja que não é algo que, ao contrário do que muita gente equivocadamente acha, que você estar coerentemente seguindo o ensino dos espíritos, você estaria engessado. Pelo contrário. E nós já falamos isso numa das vezes que nós conversamos, você vai se lembrar, numa live anterior, que eu não lembro quando foi, sobre a questão da ortodoxia espírita e da heterodoxia espírita. A ortodoxia é exatamente isso que Kardec coloca, é seguir esse princípio. Se algo for demonstrado falso, abandona, e a gente aceita um novo. Isso é ser ortodoxo, é você estar aberto à correção desde que algo seja comprovado. O heterodoxo é aquele que foge desse tipo de posição. Muitas vezes ele aceita algo não demonstrado, ou ele aceita algo porque ele supõe que seja verdade, e isso, de alguma maneira, atende às suas expectativas, ou por conveniência, muitas vezes, e o outro lado, que também, o oposto, né, que seria
heterodoxia também, estar fechado à análise, estar fechado a fazer algum tipo de reconhecimento de algo que possa demonstrar aquilo que a pessoa considera inatacável ou já constituído. Se isso for demonstrado falso, abandona e tem que assumir a verdade. Aqueles que não querem fazer isso também, eles são heterodoxos, né? Tanto dogmático, aquele que se fecha e não se abre para reflexão, para verificar sempre se há a possibilidade de uma demonstração que algo seja falso ou verdadeiro, e aceita-se o verdadeiro, desde que comprovado, e o outro lado, o afoito, né? Aquele que usa muitas vezes a fé cega em abraçar novidades, abraçar aquilo que para ele faz sentido, mas não foi comprovado, não tem evidência, né? Então ele já, ambos os lados representam a heterodoxia. A ortodoxia é você estar centrado e atender essa necessidade da busca pela verdade, desde que demonstrado. Então, é muito importante reforçar esse ponto, porque o Erasto ele vai fazer justamente essa base, que é uma advertência que ele faz, né? Quando ele diz que é melhor rejeitar 10 verdades do que admitir uma única falsidade, ele não está simplesmente querendo engessar o avanço no conhecimento. Não, é uma questão de prudência. Se nós não temos certeza de algo, nós não podemos admitir isso como uma verdade e substituir aquilo que está sendo utilizado como referência. É importante também reforçar, porque isso é típico da credulidade, né? Típica dos novidadeiros, né? Os exaltados, principalmente aqueles que adoram falar que Kardec não disse tudo e saem por aí abraçando diferentes certezas que eles têm sem comprovação. Claro que Kardec deixou muitas coisas, e ele mesmo falava, né, que o avanço do conhecimento é assim, é mesmo, não está engessado. Só que para se aceitar tem que se demonstrar. Então, o Erasto, quando ele faz essa afirmação, ele está simplesmente dizendo que se trata de uma prudência metodológica. Uma verdade recusada provisoriamente, por falta de demonstração clara, né, e de lógica, ela poderá ser reconhecida no futuro. Ou seja, a verdade é verdade, ela não vai mudar. Ela vai ser reconhecida no futuro. Entretanto, se aceita-se uma falsidade, se aceita-se algo inverídico, algo que não tenha base o suficiente para se demonstrar sólido, ao se fazer isso, pode-se construir todo um sistema de erros em cima dessa base frágil, que vai desmoronar diante de alguma situação onde ela se defronte com a realidade. Então, a proposta do Erasto é de prudência, não é de engessamento. Não, Erasto é muito prudente, porque a verdade ela é perene. A verdade ela deve estar sempre, né, como objetivo, como alvo, e a partir do momento em que se demonstra essa veracidade, se abraça. Se não demonstrar, a gente deixa de lado. No máximo, fica como hipótese, mas não vai ser aquele que vai abraçar e substituir algo simplesmente porque parece razoável ou porque parece interessante. É uma advertência essa que o Erasto faz, principalmente no campo mediúnico. Ele não vai negar a possibilidade da comunicação mediúnica, né? Um espírito se manifestando, ou até que tenham revelações nesse sentido, mas ele vai sempre zelar ou preservar essa integridade da aceitação ou não pela análise séria que se deve fazer. Então, a mediunidade, se ela não tiver método, né, a comunicação mediúnica em particular, se não houver um método, um critério de validação, ela vai converter necessariamente impressões, opiniões particulares ou até mistificações em supostas verdades espirituais. Primeiro, porque não existe espírito ou médium que seja infalível, que seja imperfeito. No Espiritismo, a gente não abraça a infalibilidade, né? Como algumas outras propostas filosóficas têm nos seus líderes. Nós não temos líderes, nós temos sim uma proposta racional de aceitação daquilo que nós temos, e o método do Espiritismo, por sinal, é a sua autoridade.
Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 2, a autoridade da doutrina espírita, ela se dá pelo método, pelo controle universal do ensino dos espíritos. Se nós não tivermos a universalidade, diferentes fontes que não se influenciem mutuamente, né, que não, que entre aspas, né, não contaminem o pensamento entre os próprios médiuns, você não pode simplesmente sair por aí dizendo algo que não tenha sido comprovado por essas diferentes fontes, sem ter a influência, né, sobre elas em algum momento. Então, a razão e o bom senso não são obstáculos à espiritualidade, né? São defesas necessárias contra o falso, contra a mentira, contra a inverdade. Então, rejeitar o duvidoso não é se fechar à verdade, mas é simplesmente impedir que a mentira ganhe aí uma autoridade indevida. Então, quando a gente faz essa articulação do Marco Aurélio, Kardec e Erasto, a gente consegue evitar dois desvios, né? Como eu comentei há pouco, né? Esse dogmatismo, né, que se recusa a corrigir qualquer ponto ainda, né, que a evidência demonstre o erro, e o outro é o relativismo, que para aceitar qualquer novidade como se a simples aparência de inovação bastasse, e substituísse, né, aquilo que já foi racionalmente estabelecido, que é a posição daqueles heterodoxos que eu falei, né, o radical dogmático e o afoito que vai abraçando tudo, principalmente fantasias, né, que a gente tem bastante na literatura dita espiritualista. Então, o espiritismo, segundo Kardec e Erasto, ele não vai se enquadrar em nenhuma dessas duas extremidades, né? Ele vai se centrar na ortodoxia que aceita o novo, desde que comprovado. Então, a coerência doutrinária, ela tem essa dupla virtude. Tem que ter humildade para a gente retificar o erro e prudência para a gente não acolher a falsidade. Humildade e prudência. Sem humildade, a verdade ela vai ser recusada, né, quando contraria preferências pessoais, diante dos fatos, diante das evidências. A pessoa insiste em defender ideias por causa do orgulho, né, porque acha que isso vai ferir a sua credibilidade, e sem prudência, o erro ele vai ser aceito de uma maneira cega, porque muitas vezes esse erro vem com aparência sedutora. Ideias que seduzem porque parecem boas, parecem interessantes. Muitas vezes a pessoa que abraça as ideias se sente mais inteligente, se sente mais articulado, né? Trazendo coisas atuais, coisas novas, quando na verdade tem que ter a demonstração. Então, a primeira virtude, que é a humildade, ela impede essa obstinação, e a segunda, ela vai impedir a credulidade, a fé cega. E ambas são indispensáveis ao estudo sério do Espiritismo. Então, a frase de Marco Aurélio, ela vai educar o indivíduo para não se apegar ao próprio erro, e a afirmação de Kardec vai orientar os adeptos, né, de que a doutrina ela vai, sim, ter o seu aspecto dinâmico, aceitando a verdade desde que demonstrada. E a advertência do Erasto, como já comentamos também, a ideia de prudência, ela vai proteger o movimento, de forma geral, o movimento espírita, inclusive, contra a precipitação de se admitir teorias falsas. Essas três posições, em conjunto, vão ensinar que a verdade ela não deve, nem pode, né, ser sacrificada por causa do orgulho de se ter razão, e nem ao entusiasmo, né, os novidadeiros, né, que estão por aí, e muito menos ao receio de rever posições que a gente já pode trazer há muito tempo. Então, a retificação pela verdade, que é o tema que a gente está trabalhando, é exatamente assim. É uma disciplina moral e intelectual. Ela vai exigir coragem para abandonar o erro, método para reconhecer a verdade e vigilância para rejeitar a mentira. Marco Aurélio, ele aperfeiçoou o caráter do indivíduo. Kardec preserva a natureza progressiva do espiritismo, e o Erasto, ele resguarda a doutrina contra a falsificação do verdadeiro. Aí a gente percebe que aonde há compromisso real com a verdade, a gente vai corrigir
A gente vai se corrigir e isso não é derrota. Isso é simplesmente o exercício da coerência com a razão. Então, basicamente, né, na parte de apresentação, que eu coloco aqui para a gente trabalhar as ideias, eu faço essa introdução e fico também à disposição para a gente trabalhar algumas questões aplicadas, como é que a gente pode fazer que essa humildade que nós devemos ter, e muitas vezes a sobriedade e a racionalidade da aplicação do método, como a gente pode trabalhar isso no movimento espírita ou em nós mesmos no nosso dia a dia. É isso, Eric. Excelente, eu deixei aqui o artigo do blog Educador Espírita, né? É interessante o que você falou, né? Tem alguns comentários aqui, a gente vai ler, mas é interessante, né? Erasto, né? Ele recomenda até o excesso, né? É melhor rejeitar uma verdade, né? Do que admitir qualquer teoria errônea, né? Sendo aquela verdade poderia se mostrar depois, né? Então, ter esse rigor, né? Com base na obra de Kardec, né? A gente vê quando Kardec mudava de ideia, né? No caso da possessão da senhorita Júlia, ou no caso dos espelhos, ou a segunda e a primeira edição do Livro dos Espíritos, você vê que, por exemplo, pegando o caso da possessão, foi uma evidência muito forte, né? Não foi de qualquer forma, ele teve um histórico. Você vê que se você estudar o caso da senhorita Júlia, antes tem todo o caso de possessão de Morzine, né? Que foi um caso muito forte, né? Uma evidência muito forte de uma possessões coletiva ali, né? Na cidade inteira. Então, tinha que ter uma evidência muito forte realmente para que ele visse algo, né? Não de qualquer forma. Né? Exato. Inclusive, Usando o Eric, controle universal. não, aproveitando a sua fala mesmo, quando Kardec escreve lá na Revista Espírita, no caso da senhorita Júlia, ele diz com essas palavras: havíamos dito que, porém agora nos é demonstrado que a possessão é um fenômeno possível e ela pode se realizar dessa maneira. Então, veja a humildade de Kardec. Ele não ficava com receio de falar, olha, não disse isso, né? Veja bem. O veja bem é o que muita gente também usa como tentativa de se defender. Kardec assume que no começo, lá no Livro dos Espíritos, ele não admitia a possibilidade de possessão, partindo da ideia de uma possessão em termos de um afastamento integral do espírito, porque se afastar o espírito e o outro tomar lugar, a pessoa morreu, né? Isso não teria sentido. E no caso da senhorita Júlia, ele fala, sim, é possível a possessão, visto que parcial. Ele não tinha admitido a possibilidade, porque ele também só tinha a percepção do integral, da possessão no sentido de afastamento integral do indivíduo. Ele não tinha vislumbrado a possibilidade do afastamento parcial. O indivíduo permanece ligado ao corpo, senhor do corpo, nesse sentido, mas sob o domínio de um outro espírito. Né? Então, a humildade de Kardec, você cita muito bem esse caso da possessão, é um exemplo típico daquilo que o Marco Aurélio ele coloca. E o Erasto, ele também, Kardec usa isso muitas vezes, quando Kardec diz, olha, isso daqui ainda carece de validação. Isso daqui ainda precisa de mais tempo para ser comprovado. Kardec fala isso em muitos momentos. E quando ele reconhece algo, ele aponta na hora que aquilo tem que ser trazido para esclarecimento e para aprofundamento. Exatamente. Temos aqui comentários da Mônica, a Paty, que divulgou, a Humberto, o Rodrigo aqui, fazendo excelentes comentários, né? E ele faz uma pergunta aqui. Marco, poderia elaborar sobre esse excesso que tanto vemos em que a obra se julga como a continuidade das obras fundamentais de Kardec? Excelente, Rodrigo.
Inclusive, recentemente, nós tivemos a oportunidade até de refletir sobre isso, publicando um artigo, saiu agora, semana passada, na revista Dirigente Espírita, com o título. A gente chegou a comentar, inclusive, numa live anterior com o Eric, que esse artigo iria sair, sobre obras complementares, obras secundárias, obras subsidiárias. Lembra disso, Eric? Quando a gente teve essa conversa, e justamente as pessoas que talvez mais afoitas, elas tentem atualizar Kardec sem qualquer critério, sem qualquer método válido, né, de legitimação, achando que simplesmente por ser algo aparentemente mais atual, seria mais, em termos de validade científica, inclusive, seria algo mais adequado, quando, na verdade, independentemente do tempo ou da época, quando nós estamos num processo de amadurecimento, de construção do conhecimento, né, que em ciência se chama, inclusive, é um processo epistemológico, né, que você vai produzindo conhecimento, você tem que saber como fazer e justificar isso. E a pergunta do Rodrigo aqui é muito boa, porque esses excessos, né, que as pessoas muitas vezes fazem, é mais por paixão, porque elas admiram o médium, elas admiram o espírito, ou muitas vezes uma palavra que ela consegue compreender e ela se acha mais engajada nesse aspecto, ela passa a abraçar como verdade e esquece ou ignora o ensino dos espíritos que foi validado, que passou pelo critério justamente de confrontação com os fatos, com a realidade, por diferentes fontes. Então, nesse sentido, a gente pode trazer muito esse problema por falta de método. Então, resumidamente, Rodrigo, esses excessos, eles ocorrem pela falta de familiaridade do indivíduo em aplicação do método para legitimar alguma informação. Infelizmente, foram novidades que foram colocadas aí, só, como você falou, pela aparente moral do médium, né, sem um crivo, sendo que não há médium perfeito na Terra, né, como Kardec diz no livro dos médiuns, e acho que o triste também é que se é uma verdade nova, né, as pessoas vão ficar receosas, porque foram tantas tentativas de verdades incoerentes, estranhas, né? Que agora, se aparecesse, as pessoas teriam uma resistência, né? Enfim. Não sei como é que você vê essa questão de questões atuais que têm aparecido, enfim. Ah, perfeito. Esse é outro ponto interessante, porque uma coisa é fundamental, né? Entender os princípios que direcionam a argumentação, e outra é a aplicação dos princípios. Porque muita gente diz exatamente isso. Ah, mas Kardec, século XIX, agora nós já estamos no século XXI, muita coisa mudou. Claro que muita coisa mudou em termos de relações sociais, em termos de tecnologia, mas em termos de realidade, a realidade é a mesma. Né? Nós estamos tateando a realidade, e quando vamos tratar de realidade espiritual, o cuidado é em dobro. Nós temos que ter justamente critérios para legitimar essas informações. Quando alguém fala que, na época de Kardec, a ciência tinha um grau de desenvolvimento que, para hoje, comparativamente, seria inferior, e que vale mais a gente compreender a ciência hoje, nós não estamos falando, de novo, né, de tecnologia, ou de vocabulário, ou de conceitos pura e simplesmente. Nós temos que entender o significado daquilo que os espíritos trouxeram enquanto ensino, e a aplicação, ela vai ser proporcional ao conhecimento e, claro, à época também que nós estamos vivendo. Nós não podemos simplesmente achar que quando a gente usa termos, e aí podemos usar termos científicos e filosóficos da época de Kardec, alguém pode falar assim, mas não se usa mais esses termos, fluidos, por exemplo. Não é o termo em si, é o conceito de fluido, é o conceito daquilo, de magnetismo, é o conceito daquilo que estava sendo trabalhado, mesmo que as palavras tenham mudado em termos de significado científico, o conceito tem que ser compreendido para ser aplicado hoje. E mesmo os princípios que Kardec e os espíritos trouxeram,
quando se fala da autoridade da doutrina espírita, nós não estamos brincando, nós estamos falando uma coisa que, infelizmente, boa parte das pessoas, dado o contexto histórico que o espiritismo tomou no Brasil, passou a ser secundário. Passou-se a acreditar mais num espírito, mais numa fonte, porque atribuiu-se à fonte, seja ela encarnada ou desencarnada, um grau de autoridade que fosse suficiente para a pessoa acreditar, mesmo em desacordo com as informações que os espíritos trouxeram por diferentes fontes e que são concordantes. Esse é o item central. Historicamente, no Brasil, e também porque não é um hábito nosso, né? Se nós compararmos com outras culturas, com outras realidades, nós não temos tanto o hábito e a familiaridade, a maioria das pessoas, com o método científico. No Brasil, a gente tem dificuldade, inclusive, de alfabetização. Também já falamos isso em algum momento aqui, em vezes anteriores. Infelizmente, o processo educacional no Brasil, ele tem algumas lacunas. Procura-se melhorar isso, mas ainda nós sentimos muito. Basta ver os indicadores formais que nós temos de aprendizagem, de alfabetização mesmo, e eu vou trazer um dos indicadores, que é o do analfabetismo funcional. A pessoa sabe ler e escrever, sabe escrever o nome, sabe ler bilhetes muito curtos, só que ela não consegue fazer associações de ideias, não consegue entender uma mensagem mais complexa. Isso é muito sério. E no Brasil, nós temos índices alarmantes de problemas de alfabetização, inclusive funcional. Para se ter uma noção, já vamos colocar de maneira mais específica, segundo o Índice Nacional de Alfabetização Funcional, né, ou de analfabetismo funcional, que está ligado ao Instituto Paulo Montenegro, ligado ao IBOP, no Brasil, em termos de pessoas do nível universitário. Eu vou falar já dos universitários. Quem acha que o nível universitário são pessoas que já atingiram um grau de alfabetização, que têm capacidade para fazer correlações e ilações e pensamentos abstratos complexos, infelizmente, no Brasil, quase que um terço, né? Nós temos 32% de pessoas no nível universitário que não atingiram a plenitude da alfabetização, que ainda estão num grau que apresenta uma certa dificuldade de fazer relações abstratas. A pessoa lê um texto mais complexo, ela não consegue compreender na sua totalidade ou na sua profundidade. Ela consegue ler algo mais simples, mas quando é algo complexo, que tem que fazer relações e ilações sobre isso, ela pode se perder. E por que para nós é importante isso, né? Até agora, Eric, também dando spoiler aqui, na próxima edição do jornal Correio Fraterno, vai ter um artigo que vou publicar lá, justamente falando dessa questão da alfabetização, da educação no Brasil, e como as casas espíritas deveriam se preocupar em fornecer condições para que as pessoas estudem, para trabalhar os conceitos não sozinhas, mas que se formem grupos de estudo, para que se tenham outras possibilidades da pessoa compartilhar, trocar ideia, trocar experiências, porque a leitura pura e simplesmente individual, ela atende isso. Muita gente talvez se sinta confortável com isso, mas outras pessoas podem ter muita dificuldade de compreensão do conceito. E ainda mais quando vai se trabalhar a doutrina espírita, que é uma filosofia, você não pode ler uma filosofia simplesmente achando que vai decorar passagens e que resolve-se tudo. Não, você tem que fazer associações. Quando a gente pega o Livro dos Espíritos e entende que as 4 partes em que esse livro está dividido, cada parte tem uma aplicação mais específica numa das 4 obras ditas fundamentais. Não vou nem entrar na questão da revista Espírita, estou falando das obras ditas fundamentais, que Livro dos Espíritos, que é a parte basilar, né? A aplicação no Livro dos Médiuns, no Evangelho, no Céu e Inferno e na Gênese,
Cada uma dessas 4 obras, além do Livro dos Espíritos, elas têm uma ênfase de aplicação em uma das partes do Livro dos Espíritos. Por exemplo, as leis morais, que é a parte terceira do Livro dos Espíritos, a ênfase, a aplicação está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Cada parte, a gente vai encontrar um desenvolvimento nessas outras obras, e elas se conectam. E, é claro, as demais obras também elas vão contribuir muito para a pessoa entender. Mas só essas 5, para ela compreender as 5, o contexto, ela tem que entender as 5 obras, o desenvolvimento das ideias que são feitas aí, lançadas no Livro dos Espíritos e aplicadas depois nas demais obras. O Eric comentou da questão da possessão. Se ela ler o Livro dos Espíritos, onde se fala ali que não existiria possessão propriamente dita, apenas subjugação, ela não vai acompanhar o desenvolvimento dessa ideia, porque lá na Gênese se fala com todas as letras. Não, possessão existe sim, é um fenômeno possível, e inclusive pode ser provocado por um espírito bom. Por que disso? Porque passou por um critério de averiguação que está lá presente na Revista Espírita, nos casos que o Eric já citou, da Mademoiselle Julie e dos possessos de Morzine, ou seja, você vai ter elementos para justificar alguns desenvolvimentos e outros que estão presentes, mas você tem que fazer associação entre as obras. E tem muitos dirigentes espíritas, eles se detêm ou param de ler só no Evangelho e no Livro dos Espíritos. Não leem as demais obras, fica faltando o desenvolvimento que as demais obras permitem ter e desenvolver os conceitos e deixar mais claro muitas coisas para a pessoa depois ler outras fontes, outros textos e conseguir fazer uma análise crítica. Esse também é um dos problemas. A pessoa adora ler romance, outras coisas, nada contra, tá? Cada um lê o que bem entender. Mas não é só ler. Você tem que compreender e fazer uma análise crítica se aquilo que está sendo descrito tem coerência com o que nós temos validados ou informados pelos espíritos. Não dá para a pessoa simplesmente trazer uma posição porque ela leu em algum lugar, depois não sabe fundamentar, para que isso substitua o que os espíritos, por diferentes fontes, já nos trouxeram. Esse é um desafio que nós temos hoje, mas não é nenhuma crítica específica a uma pessoa, a um médium, a um grupo, a uma instituição. Não. Isso é uma situação cultural que nós temos e que, paulatinamente, um ajuda o outro. Essas lives, né, como essa agora, né, que a gente está fazendo aqui, a gente trocando ideias, né, ouvindo, tendo percepções, perspectivas diferentes, talvez isso nos ajude a refletir sobre diferentes ângulos. E é assim que a gente vai crescendo. E a gente pode dar exemplos. Eu, particularmente, não gosto de dar exemplos pessoais, mas a possessão é um deles. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, como a maioria das pessoas, não existiria possessão. Aí você vai descobrindo que existe possessão lá na frente. Se a gente já tem a possibilidade de conversar e trocar ideias nesse sentido, lendo, né, o todo, é mais fácil. Não que resolva o problema, e também não que tolha alguém de ter as suas indagações, as suas perspectivas. Tem muitas questões que precisam ser desenvolvidas, não estão fechadas, mas nós não podemos abraçar afoitamente, como foi o texto que nós disponibilizamos aqui, né, que o Eric compartilhou, dessa questão da verdade, né? Esse progresso pela verdade, ele se dá individualmente. Quanto mais nós estivermos afins de buscarmos essa verdade. E aí eu vou trazer uma passagem que Jesus também já deixou com uma maneira filosófica, de uma maneira filosófica. A verdade nos liberta. Conhecer a verdade nos liberta. Liberta do quê? Da ignorância. Ignorância do quê? Da realidade. Ao ignorar a realidade, nós podemos estar fazendo coisas que não são boas para nós. Quanto mais nós conhecemos, mais nós temos condições de escolher as melhores ações, os melhores caminhos a serem seguidos, e não ficarmos presos na ignorância. Porque na ignorância, aí outra passagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, até aquilo que a gente acha que tem vai ser retirado, porque a ignorância vai ser retirada em algum momento e a gente vai ter que se defrontar
com a realidade. Portanto, aquele que tem, mais lhe será dado, mas aquele que busca conhecer, aquele que busca se aprofundar. E aquele que não tem, né, até aquilo que ele acha que tem, que é ilusão, isso vai ser retirado. Esse processo de avanço no conhecimento doutrinário, ele é também muito gratificante. Cada passo que nós damos, nós também conseguimos sentir uma satisfação de avanço, não orgulho, satisfação de não ficarmos acomodados. Aquele que lê, acha que já conhece tudo, infelizmente ele vai se deparar com coisas que ele não vai conseguir muitas vezes trabalhar em termos racionais, ele vai partir para o apelo do argumento de autoridade, ou fala coisas que não tem certeza e muitas vezes ele está cometendo uma gafe, principalmente aqueles que têm o compromisso de orientar dirigentes espíritas, palestrantes, pessoas que se colocam na posição de organizadores, de condutores de estudo. Essas pessoas não que tenham que saber tudo, porque a gente não sabe, a gente vai demorar vários séculos ainda para entender o que seja a doutrina espírita, a gente está engatinhando, mas tem a obrigação de ler Kardec, tem a obrigação de conhecer todas as obras. São 23 títulos, 23 títulos que estão conectados uns com os outros. Ah, mas então não são só as 5 obras fundamentais, são 5 obras que vão permitir termos conhecimento da realidade em termos de princípios, em termos de valores doutrinários. Muitas dessas informações, elas foram maturadas na Revista Espírita. Elas foram desenvolvidas na Revista Espírita. E muitas informações estão na Revista Espírita e não foram para as obras fundamentais porque não foram validadas. Não é porque está lá na Revista Espírita que simplesmente alguém vai falar, ó, isso aqui é doutrinário. Não é. Tem coisas que estão na Revista Espírita e não foram validadas por outras fontes. Porque lá Kardec registrava. Ele registrava uma informação, uma opinião, muitas vezes, mas não quer dizer que isso automaticamente vire princípio doutrinário. Por isso tem que entender o conjunto das coisas. É mais ou menos isso, Eric. Exatamente. E coloquei aqui, né, o catálogo, lista, né, 23, né? A revista são 12 volumes e você, só citando o caso da senhorita Júlia, dá para perceber a importância da revista, né? Uhum. Que ele na revista ele já coloca o novo fenômeno ali da possessão, né? Então Isso. a revista não é só um monte de hipóteses, né, jogadas, ele faz doutrina também que depois vai parar na Gênese, né? Aí o Rodrigo faz outra questão aqui. Marco, Kardec ainda nos recomenda mais elementos no controle universal, razão e o da concordância, coisa que não vemos em absoluto como algo que se busca atribuir em conceitos e ideias nas obras atuais. Isso. Exatamente, Rodrigo. Kardec usava também outro termo que ele chama de bom senso. O grande ponto é que Kardec ele era muito otimista na posição racional das pessoas. Ele achava que as pessoas reunidas racionalmente poderiam discutir, entender e chegar no melhor caminho, na melhor interpretação, muitas vezes, e que a doutrina espírita avançaria também com essas reuniões, e até propôs congressos, né, que as pessoas se reunissem para discutir pontos considerados polêmicos ou divergentes, para avançar no conhecimento. Mas o que a gente vê hoje primeiro, que não dá para reproduzir o método do controle universal, dada o próprio ambiente que a gente tem, que a informação ela voa, ela não está restrita, né? Então, falar que um grupo mediúnico não vai ser influenciado pela cultura espírita já existente, não tem como falar, porque o animismo pode, muitas vezes, até distorcer nesse sentido. Teria como nós termos critérios para buscar novos métodos? É isso que está sendo discutido. É isso que nós não temos uma resposta simples, mas nós buscamos sempre confrontar as informações com fatos, sem ter a preocupação de abraçar como novas verdades. Um dos pontos que vale a pena também a gente pensar
a evocação. A evocação, por um período muito, eu diria, significativo nos últimos anos, quase que ela foi, por algumas pessoas, colocada como supérflua. Por incrível que pareça, dentro do movimento espírita, há pessoas, há dirigentes que seguem conselhos um tanto estranhos de que não seriam mais necessárias reuniões de evocação, porque o que nós já temos hoje seria suficiente e que se poderia fazer mau uso da evocação. Então, vamos lá. O mau uso pode se fazer não só da evocação, como de qualquer coisa. Entretanto, a evocação é um dos elementos necessários para nós continuarmos a trocarmos ideias com os espíritos para termos elementos para reflexão, não para aceitar coisas novas ou revelações bombásticas, não é isso. Mas a troca de ideias com os espíritos, ela oxigena, muitas vezes, conceitos, pode promover reflexões, sem ter a preocupação de mudar ou de substituir aquilo que nós já temos, que passou pelo critério da legitimidade, né, da universalidade. Alguns falam o seguinte: eu vou pegar vários autores de diferentes épocas, do que eles publicaram, se eles falarem a mesma coisa, isso é o critério da universalidade. Cuidado. Você tem vários autores falando a mesma coisa e vários autores falando o contrário em diferentes épocas também. Então, não é porque eu vou selecionar alguns autores. Isso, infelizmente, está acontecendo. As pessoas, por não conseguirem utilizar o critério da universalidade, relacionam autores em diferentes épocas que falam aquilo que agrada a ela, e ela fala, tá vendo? Universalidade, vamos substituir Kardec. Cuidado, que você tem outras coisas. É importante dar exemplo, né? Exemplo, a mente em psicose, ou a reencarnação em corpos de animais. Nós temos literatura, oriental principalmente, do passado e do presente, que defendem a mente em psicose. Porque tem literatura defendendo a mente em psicose do passado e do presente, então eu vou passar a aceitar a mente em psicose, que seria a reencarnação em corpos de animais. Claro que não, porque isso vem de tradições, isso vem de culturas. Nós temos uma outra proposta, a doutrina espírita, pelo contrário, ela não aceita a retrogradação, que seria basicamente você involuir, você sair de uma condição de conquista moral intelectual e regredir para reencarnar em corpos inferiores. Nós não temos isso como premissa. Mas então, como é que eu faço para avançar no conhecimento? Primeira coisa, entenda o que nós já temos hoje. Né? Esse é o nosso maior desafio, são as pessoas entenderem o que nós temos hoje. E nós continuamos a fazer evocação? Deveríamos para confrontar, para muitas vezes aplicar esses conceitos de uma outra maneira, entender de uma outra perspectiva, mas sem querer criar uma nova doutrina. Nós temos que oxigenar, nós temos que conversar, nós temos que trabalhar e não ter receio de trocar ideias, e não impor premissas como se fossem novas verdades. Então, eu concordo com você plenamente. Kardec coloca a razão e ele chama de bom senso também, para a gente ter esse critério. E ele põe mais um, que não está aí, que é o da simultaneidade, que são comunicações ocorrendo ao mesmo tempo. Tá? Ele fala quase sempre simultâneas, para uma nova informação. Ele também coloca isso no critério. Então, são pontos interessantes que vale a pena a reflexão. E parabéns aí pelas propostas, pelas ideias que está colocando aí. Exatamente, né? A razão, né? Coerência, né? É o primeiro, e depois seria a concordância de vários médiums, né? Ou vários espíritos de vários grupos que não se conhecem entre si, de locais diferentes, né? Simultaneamente e espontaneamente também, ele diz. E que tenham esse caráter numa época em que realmente a velocidade da informação era muito lenta, né? Não tinha rádio, televisão, muito menos internet, né? É, é.
Ele diz: vamos chegar lá um dia. Vamos. Mas o mais importante é a gente entender que é um processo individual, né? Nós podemos, independente da coletividade onde nós nos encontrarmos, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tem que contribuir também para melhorar o conjunto, mas mudando em nós primeiro. Esse é um outro ponto que também é uma subversão da ordem que os espíritos colocam do progresso. Muita gente quer progredir as instituições sociais, políticas e econômicas para que o indivíduo melhore. É uma subversão, ele inverte a ordem que os espíritos apontam com muita naturalidade. Somos nós que nos transformamos, somos nós que mudamos, que nos tornamos cidadãos melhores, pais de família melhores, amigos melhores, trabalhadores melhores, patrões melhores. Somos nós que melhoramos e a gente vai influenciando o todo, e não o contrário. Kardec tem 2 textos muito bons, que foram publicados posteriormente em obras póstumas, né? Um é Liberdade, Igualdade e Fraternidade, e o outro é As Aristocracias. Em ambos os textos, Kardec critica essa proposta de querer reformar o mundo sem querer mudar primeiro o coração dos homens. Num deles, né, no Liberdade, Igualdade e Fraternidade, inclusive ele reproduz o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai tratar justamente dessa questão social. Ele diz o seguinte: não adianta decretar a fraternidade e escrevê-la numa bandeira se primeiro não mudar o coração dos homens. Esse ponto é muito bom. Vou até pegar aqui o Evangelho para tá no capítulo 25, item 8. Estou pegando porque recentemente eu fiz uma análise. Capítulo 25, item 8. Eu vou ler aqui, tá? Não é através de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração dos homens, o egoísmo as asfixiará, sempre. Fazê-las ali penetrar é a tarefa do Espiritismo. Esse trecho a gente vai encontrar lá em Obras Póstumas, no texto de Kardec, onde ele vai reproduzir isso, trazendo essa mensagem lá em Liberdade, Igualdade e Fraternidade, mas com uma frase que é muito boa. Não adianta decretar a fraternidade e inscrevê-la numa bandeira. Primeiro a gente tem que mudar o coração dos homens, que é o que está no capítulo 25 aqui do Evangelho. E tem gente querendo fazer o contrário, né? Quer mudar a sociedade para que o homem mude. Isso é um absurdo lógico, inclusive. Seria uma mudança individual aos poucos, né? Não mudar o exterior, mas o interior, né? A evocação é um bom exemplo, né? Como você falou, né? Kardec fala no capítulo 25 de uma novidade, né? De uma única fonte, né? Que acabou tirando né? Que está inclusive no nome do próprio livro dos médiuns, né? Guia dos médiuns e dos evocadores, né? Exato. Que Exatamente. Inclusive acho que uma das o Herculano era bom de bola fora por doutrinadores, né? Depois voltando, a gente teve um certo Guia dos médiuns e dos evocadores. Dos evocadores, exatamente. E veja como é importante, né? A gente também tem que tomar o cuidado para não banalizar, achando que, então vamos todo mundo fazer sem ter regra, sem ter compromisso, sem ter método. Tudo tem método. Para evocar também. Tudo tem método. Se a pessoa não tem método e ela não segue os conselhos, por isso que o Livro dos Médiuns foi feito, para orientar e para ser uma aplicação da parte que está lá no Livro dos Espíritos, né, quando vai falar justamente dessa relação. Você não pode simplesmente achar que, pelo fato de supor conhecer, as coisas vão seguir aquele caminho que você acha que deveriam. Não. Você tem que ir com calma, muitas vezes, para entender o que está sendo feito. Por isso que o tema de hoje, ele traz essa reflexão, de novo, né, humildade e prudência. Para nós evitarmos embaraços futuros,
Nós não questão de superioridade ou arrogância orgulhosa, vaidosa, achando que sabe tudo, não, porque você vai se deparar com coisas que vão te fazer rever, muitas vezes até publicamente isso, e você vai ter que trabalhar a questão da prudência, que é não sair por aí abraçando ideias novas sem ter base. Estou vendo a Júlia está colocando aí um abraço para a Júlia, né? É uma satisfação tê-la aqui. Estou vendo outros amigos também que você colocou, a Paty, né, também aqui. O Reginaldo, você já o Rodrigo, né, você já tinha colocado ele, mas muito bom. Quando a gente tem amigos também participando, fica mais fácil para a gente trocar ideias. Sim, agora a Júlia Nezu, muito obrigado pelo comentário. A Paty aqui divulgando o Rodrigo, a Mônica. Rodrigo, ele tem alguns outros comentários aqui. Kardec suspeita o juízo em vários momentos da elaboração dos princípios fundamentais, por falta de elemento da confirmação. Exato, exatamente. A própria ideia da teoria da geração espontânea, né, veja o grau de dificuldade que algumas pessoas têm, ou por ignorância ou por má fé, de dizer que Kardec ele defendeu, como se fosse a doutrina espírita, defendendo a teoria da geração espontânea. Kardec escreve isso, ele escreve, está lá na Gênesis, inclusive tem até um artigo, Eric, deixa eu ver, está lá no Educador Espírita, da geração espontânea. Geração espontânea. Chama a distinção entre a opinião de Kardec e a doutrina espírita, a questão da teoria da geração espontânea. Esse artigo foi feito justamente por quê? Porque Kardec, ele, como pessoa física, na época, a ciência admitia a teoria da geração espontânea. E ele tinha simpatia por essa teoria. Mas ele teve a humildade e a honestidade de falar assim: olha, eu não posso assumir isso como ensino da doutrina, porque não foi validado. Então, as pessoas querem tirar o mérito do método da doutrina espírita, e Kardec agiu com prudência quando ele lidou com essa questão, porque uma coisa é o conhecimento da ciência da época, que muitas vezes está sujeito aí a mudanças, e é normal isso. A outra é quando você vai aplicar o método da universalidade. Não é porque a ciência da época diz que automaticamente isso já entra para explicar a realidade espiritual. Não dá. Até porque nós temos conceitos que também o próprio o significado vai mudando com o tempo. E Kardec tem essa preocupação, e esse é um bom exemplo de Kardec separar o que ele muitas vezes chegou a admitir e depois aquilo que foi comprovado falso, e ainda bem que ele não colocou isso, porque ele seguia honestamente o critério da universalidade e não colocou isso como ensino doutrinário. Uma coisa é a opinião do indivíduo, a outra é o ensino doutrinário. E as pessoas querem muitas vezes, para adequar as suas convicções, invalidar o ensino doutrinário, falando que Kardec estava desatualizado ou datado, né, porque é no século XIX e muita coisa mudou. Tremenda falta de conhecimento da perenidade da verdade dentro do método que legitima isso. Muita gente quer usar de maneira indevida o artifício, de novo, né, de que muita coisa mudou, então a gente vai ter que aceitar novas coisas. Não, ele diz claramente que a geração espontânea é uma questão da, como ele diz no livro dos médiuns, no capítulo das perguntas se pode fazer os espíritos, né? Ele diz claramente aí que questão científica não tem nada a ver com espírito. É a mesma coisa a frenologia, né? É uma discussão completamente sem sentido, porque a frenologia é algo da ciência e que a ciência tem que resolver. Não tem nada a ver com o espiritismo nem com Kardec, né? Ele deixa a ciência e ele forma hipóteses, hipóteses que mantém, né, pela reencarnação, né? Aí ele diz quem tem que resolver
com isso, né? A mesma coisa que a Fernanda. Então, são discussões de reculpar, se fosse alguém para culpar, né? Deveria ser a ciência materialista, né? Que elaborou essas hipóteses, né? Exatamente. Mas a gente sabe que as pessoas que muitas vezes querem desestabilizar ou criar divisão dentro do meio espírita procuram fazer isso, né? Atacar Kardec, a integridade de Kardec, não só a integridade como pessoa, mas também que os ensinos dos espíritos estariam enviesados. Tem alguns que falam, não, porque os espíritos que deram comunicação eram espíritos europeus. Sendo que o fenômeno da comunicação, Kardec recebia a comunicação do mundo inteiro. Nos Estados Unidos, foi antes até da Europa, né? Nos Estados Unidos, a onda espiritualista com a comunicação com os espíritos já havia. Ou seja, as pessoas muitas vezes desconhecendo a história, ou até podem conhecer, mas querem desvirtuar a história para adequar o próprio discurso, para tentar implantar suas ideias. Inclusive tem na revista Comunicação de Espíritos e outra etnia, né? Você tem, falando do espiritismo no Brasil, espiritismo no México, você tem espiritismo entre os druidas, no espiritismo e você tem a comunicação do Negro Pai César na revista, né? O Negro Pai César, né? Então você tem, então já cai esse argumento de que era só europeu que se comunicava com Kardec. Mas enfim. Aqui a Mônica. Havia naquela época as evocações familiares, onde jogavam com os. Claro que o controle fica por conta de conhecer o espírito. Isso. Inclusive, Mônica, essa questão da evocação, por isso tem que ter o cuidado, né? Tem que entender o que é mediunidade, como se processa, quais são as condições para o indivíduo participar de reuniões mediúnicas. Não é qualquer indivíduo, não é, ele tem que estar bem, ele tem que estar equilibrado. Quando a gente trabalha a questão da familiar, tem gente que acha que eu vou fazer evocação em casa quando eu quiser. Não, não é assim. Você tem condições para preparo do ambiente, do indivíduo. Você tem que fazer com que nós tenhamos, muitas vezes, a certeza de que aquele processo ele vai ter uma segurança na maneira de ser conduzido para não ficar banal. Até as perguntas que se deve fazer para os espíritos, Kardec teve essa preocupação, está lá no livro dos médiuns, né, Eric? Kardec teve a preocupação de trilhar, de oferecer para os grupos um roteiro mais seguro, e para não cair naquilo da banalização, que muitas vezes a gente tem na história registro disso. A própria proibição de Moisés para a comunicação com os mortos foi nesse sentido, porque banalizou a comunicação com os mortos, só que o que se discutia, o que se conversava, era justamente algo que não engrandecia, que não fazia sentido para a harmonia das pessoas, do indivíduo, e aquilo começou a gerar problemas, inclusive sociais. O que adianta a pessoa se comunicar com o espírito tendo informações ou influências negativas ou desagradáveis? Tudo isso faz parte do processo de amadurecimento do ser. Tem que ter evocação? Tem que ter, mas saber como fazer. Por isso, do Livro dos Médiuns. Exato, o Livro dos Médiuns. E tem um caso, né, de uma família de prática bem feita. Exatamente. Dessa evocação nas sociedades e também em casa na época, né? Aí Kardec dá um exemplo de, inclusive tem um artigo do Kardec, né? Claro que não é a condição do Kardec do espiritismo nas prisões, né? Onde ele diz que foi moralizado aí dentro, né? Mesmo mostrando que
o que determina não é o lotado, né, psicológico do Isso. que determina os fluidos, e que se ele tiver com um pensamentos bons, colocar bons fluidos ali no ambiente atrai bons espíritos, né? Exato. E o ambiente mesmo, né? É interessante, né, Eric? Porque para a pessoa participar das reuniões da SPI, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, primeiro que ela tinha que ser convidada, não é porque eu não chegava lá, quero assistir, não. Tinha que ser convidada e autorizada a participar. E Kardec, ele era muito disciplinado nesse ponto. Por quê? Porque ele queria manter uma unidade de pensamento, uma harmonia dentro do ambiente ali, e não simplesmente que as pessoas fossem ali por curiosidade, né? Não era esse o objetivo. Então, até o cuidado para as pessoas que participariam das reuniões da SPI, Kardec deixa isso muito claro, em termos de compromisso, em termos de retidão mesmo, de pensamento, para favorecer o processo. E não simplesmente vamos abrir isso para que todo mundo participe. A gente tem uma certa dificuldade, muitas vezes, as pessoas veem, não há nenhuma crítica específica, mas as pessoas querem fazer comunicações públicas. Sim, é possível, mas até que ponto isso favorece ou não o recolhimento, que é aquilo que Kardec colocava como uma das condições para você ter mais elementos e condições de afinidade. Ah, mas tem médios excepcionais. Tem, mas todos são médios excepcionais? Todos são pessoas que estão equilibradas, que não têm problemas. O Chico Xavier é uma coisa, a pessoa falar, não, mas ele tinha pessoas ali, uma multidão. Tá, tinha uma multidão, mas a característica deste médium não quer dizer que seja igual para todo mundo. E mesmo porque não era o Chico, ele estava sujeito também a ter influências as mais variadas dentro das condições. Não dá para a gente generalizar. Isso que o Eric está colocando agora é muito importante. O capítulo 21 da influência do meio. Ou seja, antes de se promover reunião mediúnica, todos deveriam estudar e com afinco as questões, não só práticas, né, para o processo, mas as questões teóricas, as questões conceituais que os espíritos apresentam, e o livro dos médiuns é muito pródigo nesse ponto. Aproveito até para falar que não é qualquer comunicação que vai ser aproveitada. O final, né, Eric? Os capítulos finais, no capítulo final tem lá reservada às mensagens apócrifas, ou seja, eram os mesmos médios, estava lá no mesmo grupo, pessoas que recebiam espíritos de alta envergadura também recebiam mensagens duvidosas, questionáveis, e Kardec selecionou e colocou ali, lá no capítulo das mensagens apócrifas, que é no finalzinho. Apócrifas, lá no livro dos médios, né? E tem também o capítulo da evocação. Isso, legal. Então aqui, agradecendo o pessoal, né? A Mônica, ao Rodrigo, a Paty, a Júlia Nezu, né? A Isabel, Humberto, né? O Rodrigo. E queria perguntar, acho que não tem mais como aqui, queria questão que você quer falar sobre esse assunto. Eu coloquei as referências do Educador Chat. Obrigado, Eric. Na verdade, a ideia é sempre a gente levar o tema para reflexão, né? Você nunca fechar a questão, sempre para reflexão. E uma das propostas que a gente mais tem e gostaria de reforçar é essa preocupação com o método. Na verdade, o tema de hoje, né, o progresso pela verdade, se dá pelo método, se dá por você assumir um caminho
disciplinado, que permita você trabalhar racionalmente com os fatos, com os fenômenos, e filosoficamente ter uma disciplina também e estar aberto a uma reflexão com humildade e prudência, que era o tema central de hoje. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Para mim, vir aqui no canal, né, junto com o Eric, é uma grande satisfação. Né? O Eric já faz esse trabalho há muito tempo e ele é um dos divulgadores aí que a gente sabe que se esforça bastante para trazer essas reflexões mais robustas, né, mais sólidas, para sair do lugar comum. Né? Então, obrigado, Eric, um abraço para você, obrigado aos amigos que participaram aí no chat, né? Para mim é uma grande alegria encontrar e ter aí as pessoas participando também. Excelente. Então, obrigado aqui, amigo, Mônica, a todos, a Paty. Curtam, compartilhem, se inscrevam, acessem o blog Educador, né, Espírita. E é isso.